primeiro eu juro para vocês que eu não copiei slide da palestra anterior, tá? É que algumas ideias vão convergir bastante aí também. Mas eu juro que eu fiz os meus próprios slides aqui, tá bom? Bom, pessoal, primeiramente, gostaria de agradecer a todos pela presença aqui. Eu sou o André Baltieri. O pessoal também me conhece como Balta, por conta do site balta.io. Eu trabalho com desenvolvimento de software já desde 2003, mais ou menos. E nesse período aí, trabalhei aqui no Brasil, já trabalhei nos Estados Unidos, já fiz consultoria, trabalhei em empresa grande, empresa pequena. E hoje eu compartilho todo esse conhecimento no meu site, através de cursos. E quero aproveitar esse momento aqui para bater um papo com vocês sobre APIs, né? Sobre modernização de software, reconstrução de software, migração, tá? E dentro desse espaço, falando sobre APIs, tá? Uma coisa talvez diferente para vocês, eu tenho um viés muito forte com a Microsoft, sou Microsoft MVP, mas muita calma nessa hora, tá? Eu não vou falar mal de nenhuma tecnologia aqui, tá bom? Beleza? Então, para a gente começar essa talk aqui, entender um pouquinho mais, por aqui, tá? Quem aqui programa em .NET? Só isso? Ô louco, eu trouxe todo o código em C# aqui. Nossa! E Delphi? Quem programa em Delphi? Ah, louco, hein, gente? Aí sim. Tá bom, gente. Bom, primeiro ponto e o mais importante é que a linguagem não importa, tá? Esse é o primeiro ponto. Gente, já falei com o Daniel, já bati papo com o Juliomar, pessoal da CBR, né? A gente fez um bate-papo Delphi, .NET e outras coisas. E a real é que isso aí não importa para o cliente final nosso, se é feito em Delphi, se é feito em Clipper, se é feito em qualquer linguagem, não tem importância, tá? Então a gente não tem que focar nisso, e sim em um ponto que é muito importante, que a gente às vezes fala pouco no mundo de software, que é comunicação e integração, tá? Se seu software se comunica bem e se integra bem com outros softwares, independe da linguagem que você trabalha, está no lucro, né? Quem nunca consumiu DLL aí no Windows, né? Quem nunca fez um DLL import aí, um GAC util lá, instalou, né? Bem-vindos à época do VB6, que eu trabalhei bastante, tá? E um outro ponto, só antes de começar, isso tudo que eu vou mostrar para vocês aqui, não é uma receita de bolo. Como tudo na nossa área, embora seja uma área de exatas, não existe uma regra de ouro, não existe uma receita de bolo, tá? Então não é assim que as coisas funcionam. Então, eu vou passar bastante coisa aqui para vocês, absorvam o que faz sentido para a empresa de vocês, o que não fizer sentido, né? Vou ficar feliz em ouvir feedbacks, ou que vocês descartem o que não vale a pena, tá bom? Bom, para a gente começar e não ter um exemplo muito vago das coisas, vamos pensar num exemplo um pouco maior, tipo um RP da vida aí, né? Que acho que vocês têm bastante cenários aí que vocês têm que integrar com RP, vocês trabalham, até desenvolvem RP aí. Vocês sabem que para fazer um RP é muita coisa para a gente fazer de uma vez só. É basicamente impossível você falar assim, vou pensar num sistema, na verdade não precisa nem ser um RP, pode ser qualquer sistema contábil, você fala, vou implementar um sistema contábil, você pensar isso tudo de uma vez só, é muita coisa, tá? Qual que é o segredo aqui? É dividir para conquistar, quebrar em pequenos pedaços, pequenas, implementar módulos, algumas coisas devagar ali, para a gente andar de uma forma mais rápida, tá? Mais do que isso, chega num ponto da empresa que você precisa ouvir a palavra que toda empresa teme, ó, essa palavra aqui, escalar, né? Então você bateu no teto ali, você precisa ampliar a sua empresa, você precisa ampliar a sua equipe de software, você precisa escalar. Gente, isso aqui é a dor de todo mundo. Eu passo isso hoje com a empresa e todo mundo me conta, todo mundo me fala o que tem que fazer, mas na prática, né, a teoria é outra, né? A gente sabe que estudar uma coisa, passar pela situação é outra. Escalar a equipe, serviço, ter terceiros não é uma situação fácil, tá? Então, essa talk aqui, ela gira tudo em torno disso. Como que a gente pode construir um produto melhor, né? Escalar esse produto, ter um produto um pouco mais escalável, uma equipe escalável, né? E de uma forma, entre aspas, aí, mais saudável, tá? Então, como crescer aí numa forma sustentável, tá bom? Como balancear, por exemplo, pessoas novas que estão
começando agora, chegando agora na área, que só quer aprender JavaScript, né? Com as pessoas que já trabalham na área há um bom tempo ali, que escovam bits, né? Que estão lá na alocação de memória, trabalhando no baixo nível ali, trabalhando com impressora fiscal, aquelas coisas que ninguém mais quer trabalhar, né? Como conciliar esses dois mundos, né? Esse é um desafio imenso, é um desafio enorme, né? Porque é um choque de cultura, vocês concordam? É igual quando a gente discute com pai e mãe, não é diferente? Que as ideias ali já não batem mais, tá? Então, tudo tem que girar em torno desses dois itens aqui, comunicação e integração. À medida que a gente tem comunicação, né, uma boa comunicação, uma boa integração entre qualquer tipo de sistema, qualquer tipo de API, as coisas vão funcionar de uma forma mais tranquila. Ah, vai ser fácil? Não, mas vai ser mais tranquilo, tá? Por que eu falo isso? Se a gente olhar hoje para o desenvolvimento de software, a gente tem duas bases que são muito grandes, né? Sistemas que a gente chama de monolítico e sistemas que a gente chama de microserviços. Tá? O pessoal até brinca, fala que um é o cocôzão e vários cocozinhos, né? Então, um bugzão e um monte de bugzinho. Tá? Pode encarar assim também, porque a realidade a gente sabe que é essa. Bom, quando a gente tem um sistema monolítico, a gente tem um sistema gigantesco, né? Aquele sistema grandão que está na nossa empresa, rodando há um bom tempo lá, foi construído. A linguagem, eu falo que a linguagem não deixa antigo um sistema, né? Mas sim a cultura, o que a gente tem por volta dele, que torna ele legado ou não. Mas, normalmente, o pessoal chama de legado. Hoje, qualquer coisa que foi construída há 2 frameworks atrás já é legado, né? Mas ele é feito tudo na mesma linguagem, normalmente. A gente tem o que a gente chama do mesmo code base, né? A mesma base de código ali para o sistema como um todo. E ele vai tudo no mesmo pacote. A gente tem um pacotão tudo, a gente faz o deployment desse pacote. Então, isso é o nome, esse é o nome dado, tá? Do outro lado, a gente tem microserviços, né? Que é um trend no momento aí, vocês vão ouvir falar muito de microserviços, que serviços pequenos, modulares, né? Fáceis de escalar, então pequenos pedaços ali de software. Tem uma diversidade de tecnologia muito grande, então você pode escrever um microserviço em Go, um microserviço em Python, um microserviço em .NET, um em Delphi, tá? Numa liberdade de tecnologia, porém, obviamente, você tem mais serviços rodando, você tem mais custos de infraestrutura, você tem uma maior complexidade para gerenciar tudo isso, porque na nossa área o que acontece? Tudo é o quê? Uma balança, tá? Nada que você ganha de um lado, você não deixa de perder do outro, tá? Então é sempre assim. Você tem mais tecnologia, mais flexibilidade, você perde em controle, manutenção, gerenciabilidade, bom? Eu coloquei até um adendo aqui, que essa parte de deployment aqui tem muita coisa dos monolíticos, tá? Que o pessoal justifica como ida para microserviços, né? Falar, vou para microserviços porque eu não consigo fazer o deployment da minha aplicação em 150 clientes. Não, hoje tem como automatizar isso, existem ferramentas para automatizar, não é uma justificativa, tá bom? Então, existe alternativa para os dois lados, tá? Mas o que eu vou focar aqui hoje para falar, tá? É na parte mais de APIs, tá bom? Mais nessa parte do lado de cá, tá? Não chega nem a ser microserviços, mas tá pro lado de cá. Primeiro ponto que a gente precisa entender e que vocês podem já usar como insights de APIs é que os clientes hoje, eles já usam o Fang. Já ouviram falar no Fang? Fang, não sei como pronuncia isso. Facebook. Acabou a pilha? Apple, Amazon, Netflix e Google, né? Ou tem outras vertentes, né? Outras vertentes dessas palavras aí também, tá? Então, ou seja, essas empresas, os clientes nossos já consomem ela hoje. Então a gente estava até discutindo ali nos bastidores, ali estava tendo uma conversa e estava falando, trocar mensagem, mandar aprovação, isso, aquilo. Mas por que você não manda no WhatsApp? Não é verdade? Então assim, uma integração que você tem. Então ao invés de criar uma tela, de precisar criar toda aquela tela que o cliente não vai usar às vezes, manda no WhatsApp. Beleza, pode resolver o problema momentaneamente, entendeu? Então isso tudo você faz o quê? É uma integração, tá? É uma integração com o quê? Uma API do WhatsApp, que inclusive agora é aberta, a API Business do WhatsApp, e pode ter certeza que, acredito que a maioria dos clientes de vocês tem essa API, tá? Mas como que a gente sai, então, de um sistema monolítico, né? De um sistema todo travado, né? De um blocão grande para vários bloquinhos pequenininhos, né? Como que a gente faz esse tipo de transição, tá bom? A API, ela é uma das estratégias. Então, quando a gente fala em criar APIs, em criar pequenos pedaços de integração, a gente está falando em mover
cadastros, mover itens que a gente tem em conjunto no nosso sistema para conjuntos menores, separados, que tem uma integração melhor. Mas essa é uma das estratégias. Não necessariamente você precisa usar essa estratégia aqui para quebrar um monolito, para tornar o seu sistema que é grandão, complexo lá de fácil manutenção. Você pode criar módulos, você pode criar pacotes, você pode distribuir de N outras formas, tá? A API é só uma alternativa que a gente tem aqui, tá? É uma das formas que a gente tem de melhorar isso que a gente tem, tá? E por onde que a gente começa a fazer isso nas APIs? Novamente, entra a frase dividir para conquistar, tá? Então, se a gente quer começar, né? Você tem um sistema extremamente grande, você quer começar a segmentar ele, criar partes dele que outros sistemas podem consumir, que se integra com o banco, que se integra com a API de WhatsApp, se integra com outros sistemas, que possui CLIs, né? Aquelas linhas de comando para outros desenvolvedores usarem, como é o caso do Stripe. Não sei se alguém usa Stripe para meio de pagamento aqui, mas o Stripe ele tem um CLI, você consegue via linha de comando consultar saldo, fazer outras coisas, é algo super legal, né? Super produtivo para quem já é desenvolvedor. Então, esse é um outro ponto que, quando a gente desenvolve, muitas vezes a gente pensa no usuário final. Legal, o usuário final é a meta, é o objetivo. Mas, às vezes, né, eu vou repetir o que o Regis falou na palestra anterior aqui, que toda empresa é uma empresa de software. Gente, a maioria das empresas hoje, elas têm programadores dentro da empresa, né? Então, quando a gente pensa em ter integração, se a gente pensa no usuário final, legal, ótimo, mas e o desenvolvedor que está lá? Então, por que a Microsoft, por exemplo, e a Embarcadero também, mantém um programa chamado MVP e traz, né, dá benefícios para as pessoas, endossa as pessoas? Por quê? É de graça porque são bonzinhos, etc? Não, é porque ela sabe que a forma mais prática de você entrar numa empresa é pelo desenvolvedor, é por baixo. O desenvolvedor muitas vezes traz tecnologia, traz inovação. Então isso é importante se pensar. Se você tem, por exemplo, um produto e você quer que outras empresas usem seu produto, às vezes você tenta vender lá para o C-Level, né, para a diretoria, e a diretoria já está fechando com outro lugar, está disperso. Aí você chega no desenvolvedor. Você vai no desenvolvedor, vende para ele fala, ó como é fácil usar o nosso você integra aqui, já tem uma API, você faz esse tipo de integração. Bom, bacana, cara, ó, gostamos, já vai levar essa ideia pro board, já começa, e ao invés de entrar lá por cima, às vezes é muito fácil, né, depende, não sou especialista em vendas, mas por baixo também é um caminho, né, você consegue também entrar pelo desenvolvedor. Tá? A integração, ela provê tudo isso, tá bom? Então, se você tem um software complexo, a principal forma de você começar a mudar ele, ou começar a ter mudanças, é você começar pelos satélites, pelas opções que a gente chama que não são core, não são principais ali. Até porque toda mudança, não sei se vocês já passaram por isso, mas quem aqui já subiu uma mudança que você achou incrível, bateu no usuário, o usuário falou, nossa, mas que porcaria, agora só tem um botão agora? Você fala, antes você tinha que preencher 20 campos, agora você só tem que clicar num botão, não tá melhor? Não. Falou, como não, né? Então, assim, é aquela restrição à mudança que às vezes a gente tem, né? Então, começar umas mudanças sutis é sempre uma forma mais fácil de fazer. Então, toda vez que a gente fala de migração, eu falo pro pessoal a mesma situação. Fala assim, não muda drasticamente, não troca, não vira a chave, porque não é todo mundo que gosta desse tipo de migração. Chegou lá amanhã, às vezes você trocou só a cor do sistema, acabou. O usuário já não gosta mais, já é diferente. A gente também é assim, né? Cá entre nós, às vezes, outro dia teve a atualização do WhatsApp lá, que adicionou aquele botão de enviar dinheiro, sabe? Que eu enviar, se fosse de pedir dinheiro, eu pediria, mas de enviar não, né? Aí eu já comecei lá, clicava toda vez naquele botão, né? O iPhone é o mini, a tela é pequenininha, falei, cara, que atualização ruim, né? E é bem o cenário, você vê, uma mudança sutil, algo simples, eu particularmente não gostei. Tá bom? Tô vindo um pouco mais pra cá que meu passador de slide não tá pegando. Então imagina que a gente tem um monolítico, né? Um sistema realmente grande, e a gente quer começar a migração desse sistema. Então, vamos pensar, categoria, unidade de medida, estado civil, são todas partes satélites do sistema, são partes assim que é menu do sistema, o usuário, sei lá, acessa 1, 2 vezes por semana, aquilo não importa. Se você precisar cadastrar via SQL lá, criar uma query para inserir os itens, já tá bom, não é uma tela de vendas, não é algo que afeta ele sempre, entendeu? Então, qual que é a ideia por trás aqui? A gente pegar esse tipo de tela, né, esses menus dos sistemas, essas coisas mais básicas, e
transformar eles em quê? Em APIs, tá? E você pode usar essa mesma estratégia, por exemplo, se você não quiser trabalhar com APIs, quiser trabalhar com pacote. Tá bem? Então, qual que é a ideia? Pega lá, por exemplo, categoria. Eu extraio a categoria de dentro do meu sistema, certo? Eu refatoro ela, tá? E faço com que o meu monolítico agora consuma meu serviço. Então, assim como tem o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, que tem APIs, o nosso sistema ele começa a criar essa característica também. Então, eu peguei aqui um sistema que estava em Delphi e eu quis criar uma API também em Delphi. Beleza, tranquilo, tá? Porque no final aqui a gente vai ter uma interface de categorias. Né? Então você tem uma categoria ali, você tem uma API de categoria que a gente entrega create, read e update, né? As 4 operações básicas de categoria ali. E aí você pode já refatorar seu sistema, fazer com que eles consumam a API. E qual o benefício que isso traz para a gente? Né? Toda vez que a gente trabalha nesse modelo, que a gente começa a criar APIs, tá? Cada um desses itens agora, ele é um item como se fosse independente. Tá? E o que significa isso? Né? O que isso traz de benefício para a gente, por exemplo? Cada uma dessas APIs ela pode ser escrita no que você quiser. Tá? Inclusive, pode ser, tem empresas que eu passei já, né, de consultoria, que essas APIs são projetos independentes mesmo. Tem até um próprio banco de dados para cada uma delas. Isso pode acontecer. Tá? Então você pode escrever uma API em Delphi, eu posso escrever uma API em PHP se quiser, ele pode escrever uma API em .NET e por aí vai, tá? Não que essa miscigenação seja boa, tá? Só possibilidades que aconteçam. Mas pode ter um cenário, por exemplo, que Rust, que é uma linguagem extremamente performática, faça muito mais sentido para a API que você está escrevendo. Uma API muito mais de baixo nível, precisa extrair dado, ou C mesmo, né? Você queira escrever algo em C, que faz extração de um componente, telemetria de dados, alguma coisa assim. Como que você junta isso dentro do Delphi, por exemplo? É dessa forma. Você cria API, você expõe essa informação e você consome essa informação depois, tá? Eu falei API num contexto geral porque a API ela tem N formas de a gente expor ela. Você pode ser um JSON, um XML, como vocês devem estar acostumados a consumir, pode ser um gRPC, tá? Então tem diversos protocolos ali que a gente pode utilizar, protocolos e formatos, tá bom? Beleza? Então, uma sutil mudança dessa, tá? Que ela pode ser feita por um time pequeno, esse é um outro ponto importante também. Quando a gente olha para projeto, hoje, de software, o que vocês acham que é o maior bloqueador de um projeto de software hoje, nas empresas? Custo? O que vocês acham? Dinheiro? Não é dinheiro, gente. Não é dinheiro. São pessoas. A qualificação é muito difícil, tá? Então, hoje eu tenho clientes, por exemplo, que têm dinheiro para gastar e não conseguem gastar o dinheiro porque não tem pessoas para atender aquilo ali. Tá? Então a gente consegue uma ampliação, melhoria de tecnologia, consegue mais liberdade de tecnologia trabalhando nesse cenário, consegue um isolamento tecnológico. Então, você quer experimentar .NET. Quis experimentar .NET. Uma bosta, não gostei, não é para mim o .NET, não gosto de C#, não tenho ideia de trabalhar com C#. Beleza, como a API é pequena, é um negócio pequenininho, você pode jogar fora ele, criar outro e ter uma nova interface de comunicação ali, desde que não quebre o contrato, tudo ali continua igual, tá? Então, a gente tem essas vantagens. Como desvantagem, tem aquilo que eu comentei no começo lá. Você exige mais infraestrutura, você exige mais conhecimento do time, mais gestão do deployment e assim por diante, tá? Um bom exemplo que está fazendo isso é o Marcão do Saque Fiscal. Não sei se vocês estão assistindo aí, mas tem escrito várias APIs lá, tem feito um negócio bem legal, tá bom? Então, o que acontece nesse caso? Quando a gente constrói a primeira API, né, uma primeira e pequena API, a gente tem um pequeno pedacinho funcionando ali, aí que as coisas começam a ficar legais, tá? Porque aí a gente já tem a liberdade de ter uma integração. Então você já pode passar para o seu cliente assim e falar, olha, você trabalha, por exemplo, com algum outro software que faz gestão de cliente, né? Tudo bem, a nossa integra aqui. Então toda vez que você cadastrar um cliente aí, você faz um post para cá, né? E daí a gente tem webhooks, tem várias formas de integrar isso. Não, toda vez que você cadastrar aí, você já manda essa informação para cá, o próprio sistema já manda e a gente já cadastra aqui do nosso lado também. As bases já ficam sincronizadas. Toda vez que eu atualizar um cliente seu aqui, eu já mando uma atualização para o seu outro sistema lá, ele já manda, já fica atualizado lá. Então as coisas já começam a andar, já começa a ter menos atrito entre você e o cliente, né? Então fica aquele negócio de,
cobre o pé, descobre a cabeça, né? Então, quero fazer assim, assim não funciona, fulano não integra, esse outro não integra, você não consegue vender a solução, porque você não tem aquela solução, aí a integração vira uma bagunça, né? Você precisa de um outro terceiro para fazer essa integração, e às vezes em projetos maiores, você tem times de integração, né? Então, você tem um time que só trabalha com integração. Ele só garante que vai sair do A, vai chegar no B. Só isso. De tão complexo que são as coisas nesse mundo, tá? Consequentemente, a gente pode ter os CLIs, que eu comentei com você, jobs, né, essas rotinas que a gente tem aí que também ficam mais fáceis. Em vez de ficar extraindo toda vez informação do banco, ter que ficar travado numa linguagem, você pode ter uma função, por exemplo, uma function rodando na nuvem, né, e só esse pedacinho na nuvem que consome uma determinada API. Isso é plenamente possível, tá? Então, e desenvolvimento móvel também, que imagino que a maioria de vocês já entendeu a importância de ter a aplicação rodando no mobile, né? Então, precisa de APIs para fazer isso, né? Não tem como fazer sem APIs, tá? A ideia principal disso aqui é o quê? Tornar a API ponto único de acesso à informação. Então, tudo que a gente passa a fazer através de API. Eu sei que é um conceito que às vezes a gente está muito travado no banco de dados, né? A gente tem muito isso ao redor do banco, né? Fazer tudo ao redor do banco, o banco centralizar tudo. E esse é um modelo que é diferente, porque o banco nem sempre eu consigo garantir que o cliente do lado de lá vai trabalhar com Firebird, vai trabalhar com Interbase. Interbase foi longe, né? Vai trabalhar com alguma estratégia de banco que eu estou utilizando. Às vezes eu estou utilizando, por exemplo, NoSQL, ele está usando o relacional lá, já é uma quebra grande de paradigma. Nas APIs isso não acontece. Nas APIs a gente tem uma comunicação de um lado para outro, inclusive você tem tradução de protocolo no meio. Se você quiser mandar XML, você consegue converter esse XML para um JSON e assim por diante, tá bom? Então, elas concentram as regras de negócio, tá? Beleza, tá? Nesse ponto aqui, a gente tem o quê? Tá? Dito que você fez uma primeira API, é o primeiro passo, é a primeira barreira a ser rompida, tá? Por que eu gosto de falar isso? Porque eu gosto muito de processo para criar as coisas, tá? Eu acredito que toda vez que a gente está escrevendo algo pela segunda vez, a gente já tem que ter um processo sobre aquilo ali, porque é algo que a gente vai precisar escrever uma terceira, uma quarta vez, e se só está aqui na cabeça minha, é ruim, né? Então a gente já tem um processo que é construído por pessoas, certo? Então não tem como a gente construir nada disso sem pessoas, que vai resultar em um mini produto, né? Um produto pequenininho ali, que compõe um produto maior, que consequentemente vai ser o produto, né? O resultado do software que a gente tem, tá? Aí nesse caso é replicar esse processo gradativamente, de uma forma devagar, até a gente chegar num processo mais maduro, né? E até a gente chegar num software maior, tá bom? Então essa é uma das estratégias que a gente tem para modelar ali APIs, né? Para criar APIs ao redor do nosso sistema. Então a gente brinca até que é a árvore de figueira, né? Essa é uma analogia que tem um livro muito famoso chamado Domain Driven Design, e ela fala que os novos sistemas eles têm que crescer ao redor do sistema antigo, né? Então é um modelo que eu sei que nem todo mundo aqui tem a condição de contratar uma equipe, né? Jogar um sistema atual fora e criar um sistema novo, né? Parece, ao meu ver, assim, parece só se for um cenário específico mesmo. Então o que a gente faz? A gente vai criando pequenos pedaços e vai substituindo esses pedaços, né? Então a gente consegue criar essa integração, integrar com sistemas novos e sistemas antigos, tá bem? Mas tem um ponto que é muito importante aqui, que é o seguinte: eu comentei lá no começo da apresentação, acho que no primeiro slide ali, eu comentei que terceirizar, né, escalar a empresa é algo difícil de fazer. Muito provavelmente, vocês que trabalham, né, que tem a software house aí, que trabalham com equipes, hora ou outra vocês vão precisar terceirizar, seja expandir o time, ou seja mesmo jogar esse código para fora, contratar uma empresa para fazer algo, né? Então é uma estratégia boa porque você pode trabalhar em algo que realmente faz sentido para o seu negócio, tá? E terceirizar coisas menores, tá? Então, terceirizar, pelo menos ao meu ver, é um trabalho muito complexo, tá? Por quê? Porque não é simplesmente você passar para uma outra equipe o que tem que ser feito e esperar que aquilo aconteça. Dificilmente isso vai acontecer, tá? Dificilmente você vai pegar um parceiro tão bom a ponto de conseguir passar para ele só isso e as coisas chegarem resolvidas, tá? Normalmente você tem um atrito muito grande nessa parte, tá? E aí que entra
a parte das APIs e integração também, tá? A chave para ter uma boa terceirização é ter um processo bem definido. Na maioria dos clientes que eu passei, que eu sempre indaguei assim, falei, por que você não terceiriza essa parte? Falei, porque não dá certo. Já tentei terceirizar e não dá, o pessoal não entrega, aquilo não funciona. Mas qual que é o processo? O que vocês fazem? Como que vocês levantam o requisito? Como vocês passam a documentação? Como que você especifica o retorno que vai ter? Falei, não, a gente faz uma reunião com eles e passa. Falei, beleza, né? Mas fica tudo subentendido, não tem nada palpável para ele ali, tá? Então isso realmente é muito difícil, porque se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui agora, fala assim, faz uma tela de clientes para mim, uma tela de cadastro de clientes, uma tela básica, só que assim, o que é básico? O que é o meu entendimento sobre o que tem que ter uma tela de cliente? O que é o seu entendimento sobre o que tem que ter uma tela de cliente? São totalmente diferentes. Eu acredito que tem que ter o CNPJ, você acredita que tem que ter o CPF, outra pessoa acredita que é o RG, um acredita que a chave primária é X, outro que é Y. As coisas se divergem muito, tá? Então uma outra coisa que a gente tem que se preparar também, quando a gente fala em terceirizar trabalho, e pode ser até isso dentro da sua empresa, não precisa nem ser fora, é ter esses processos definidos. Então, se você oferece qualquer tipo de serviço de software hoje, tá? Pensa também como você pode ajudar os clientes a definir esse processo e você ter esses processos internos também muito bem definidos, tá? Uma reclamação que eu ouço com frequência é sobre pagamento, sobre falar, eu faço tudo aqui e o cliente não quer me pagar. Como que eu aumento minha revenda, né? Como que eu ganho mais em cima dos clientes que eu já tenho utilizando software, tá? O cliente, quando ele está confuso, ele pede tudo para ontem. Porque tá tudo tão bagunçado dentro da casa dele que tudo é urgente. Quando tudo é urgente, o que acontece? Nada é urgente, tá? Quando tudo é urgente, nada é urgente. É aquele tipo de cliente que ele pede tanta coisa urgente para você, chega num ponto que você não dá mais prioridade para ele, porque aquilo já virou normal. Fala, isso aí é assim, ele sempre briga por isso, tá? E provavelmente ele é o que acha tudo caro. Ele é o cara que olha assim e fala assim, não, ô louco, 200, 300 reais para mudar um botãozinho, para adicionar, é só um botãozinho, não é só um botãozinho, só que você olha o fluxograma por trás do botão, é um mundo que acontece, né? É igual quando você chega no caixa eletrônico, aperta lá 1.500 e aperta Enter para sair, eu não sei porque eu nunca apertei esse valor, né, no caixa. Só tem 100 lá. Mas quando você chega e faz isso, é só apertar um botão, é só digitar o valor e apertar Enter. Uai, simples, não é? Mas não é, né? Por baixo dos panos ali, muita coisa acontece. Então, especificar esses projetos, ter essa ideia em conjunto, é algo que provavelmente vai trazer mais visão de valor para os dois lados, tá? É a famosa expectativa ali, achar a expectativa de um lado do outro. Por outro lado, um cliente bem direcionado, ele entende a importância de manter a qualidade do software. Tá? Então, provavelmente, quando você está entregando muito software, né, você está entregando muita tela, muita coisa assim, e ainda não está tendo um respaldo, um feedback, provavelmente tem uma falta de alinhamento ali entre você e o cliente, tá? E quando ele vê valor, né, quando ele vê valor no que você entrega, ele paga, obviamente, sorrindo, né? É igual quando você vai num restaurante bom, com uma comida boa, você paga no final, mas você não reclama, né? Porque foi bom, tá? Mas o que as APIs têm a ver com isso? O que esse mundo de APIs que eu falei até agora tem a ver com isso, tá? O ponto principal aqui é que as APIs, elas também definem um contrato, tá? Então, se você tem uma API, você pode definir que se enviar 1 e 1, ele tem que dar um retorno como 2, tá? Então, olha que bacana. Se você está num ambiente onde você precisa terceirizar, colocar esse trabalho para outra pessoa fazer, você já tem uma boa definição do que precisa acontecer, concorda? Você fala assim, não, eu tenho que enviar 1 e 1, tem que dar o resultado 2, né? Só não vale colocar hardcode 2 lá no código, dar um return 2, travado, né? Mas aí é teste, tá? E os contratos, eles são muito mais simples de serem definidos, tá? Então, você falou em criar um contrato, né, que é o que tem que ser feito, né, nesse formato, nas APIs é muito mais fácil. Tudo que é na API, você não tem um visual, você não tem uma tela. Então, vocês sabem que para alterar, por exemplo, um botão, para alterar um comportamento de uma tela, às vezes é muito mais complicado do que você só alterar o retorno de um JSON, né, alterar o retorno que uma API traz, tá? E tudo isso pode ser feito em processo interno, né, dentro da empresa.
E com contratos em mãos, o trabalho duro, daí você pode terceirizar para quem você quiser, porque daí você sabe o que você quer. Você sabe que tem que entrar um, e o resultado tem que ser 2, tá? Então, a gente fala assim, que para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve, né? Então, não adianta você querer terceirizar, você querer passar o trabalho para outra pessoa, para outra empresa, se você não sabe o que você quer, tá? Então, as APIs, nesse ponto, elas ajudam muito nessa questão de contratos. Você ter os contratos bem definidos, você já saber o que você quer, saber o que você precisa aí na sua API, tá bom? E o que isso influencia, né? Que tudo isso impacta diretamente no nosso negócio, tá? Essa talvez seja a parte mais importante aqui, pelo seguinte, eu gosto sempre de falar, gente, que não tem como a gente ter reconstrução de tecnologia, né? Não tem como a gente reconstruir, pensar em tecnologia nova, pensar em inovação, em nada, sem antes mudar a cultura, processos e pessoas, tá? Então, tem que ter uma revisão de tudo isso, tá? Então, cultura é o quê? Cultura é aquilo que você faz mesmo quando tudo está pegando fogo. Você fala que você tem uma cultura de qualidade, por exemplo, você fala, tem uma cultura aqui de qualidade, não entrega os softwares com bug. Pode estar caindo no mundo, você não vai furar a parte de testes. Você vai sempre fazer testes de unidade, você vai sempre testar, você vai sempre garantir uma qualidade antes, tá? E hoje o software já tem muitos recursos para isso. Se você for em qualquer IDE, para trabalhar, seja Visual Studio, seja da Embarcadero, tenho certeza que vão ter recursos lá de testes de unidade para você testar e garantir a qualidade, tá? Então, tudo que você fala que você coloca em cultura, você quer levar uma cultura de inovação para o seu cliente, você quer inovar dentro do seu cliente, você tem que ter essa cultura de inovação também, porque senão fica aquela coisa de marketing, né? Aquela coisa só de venda ali, né? Algo que você nem você aplica na sua empresa, né? Eu brinquei com o pessoal ali antes, né? Eu falei assim, a mesma coisa de eu tentar vender shampoo para queda de cabelo. Não funcionaria, né? Porque se em mim não funcionou, significa que o shampoo não é bom, né? Então, esse primeiro modelo que a gente precisa ter. O segundo modelo, processos. A gente precisa redefinir processos, precisa definir bem se você vai ter APIs, quais APIs vão ter, quais contratos que ela tem, interface com o que ela faz, o que ela espera receber, o que ela tem que retornar, tá? E, obviamente, pessoas, né? A gente tem que entender também, principalmente a gente que trabalha mais tempo na área, a gente tem que entender que o mercado já mudou, as pessoas que estão no mercado já são novas, a forma de aprender já é diferente, a forma de ensinar é diferente, tá? Eu já passei por diversos cenários ali onde o pessoal falou, poxa, Balta, trouxe você aqui para dar uma consultoria, para entender como que esse software funciona aqui, ver se você consegue ajudar a gente. Aí eu tô lá, olho o papel que desenharam da arquitetura do software, eu falei assim, nossa, cara, acho que nem se eu fizesse isso não faria tão bem feito quanto vocês fizeram. Aí ele, não, é verdade, a gente tem um pessoal muito bom aqui, a gente só chamou você para endossar. Eu falei, nossa, mas só isso, né? Só dizer que sim e que não? Ele falou, pois é, porque o pessoal gosta muito do seu trabalho, assiste você no YouTube e tal. Eu falei assim, olha que coisa, né, cara? Olha que situação. A gente tá num mundo onde a gente, obviamente, você tem pessoas que influenciam, mas você tem boas pessoas dentro de casa também, né? Então eu tenho certeza que a empresa de vocês tem pessoas que são muito mais qualificadas do que eu lá dentro trabalhando, entendeu? Só que não tem tanta exposição, então o pessoal começa a dar atenção para aquilo lá. Então, hoje em dia, com esse avanço, tem que entender que isso mudou, tá? Então as pessoas olham para isso, elas assistem YouTube, elas assistem Instagram, e elas têm outras pessoas como referência. Aí cabe a nós o quê? Fazer esse trabalho de repescagem, de recuperação, né? Então você tem que olhar para essas pessoas, tem que entender, fala, poxa, é um cara que gosta do pessoal do YouTube, que fala mais escolado, que faz assim. Então não adianta martelar lá a forma antiga como a gente fazia, que não funciona com o pessoal novo que está começando. Eu falo isso porque eu dou aula, e minhas aulas mudaram da água para o vinho dos últimos anos para cá. Quando eu comecei a fazer curso online, em 2013, 14 mais ou menos, era um sábado inteiro de curso, paulada na cabeça, RIP, stack, alocação de memória, um monte de coisa. Hoje é framework, aulas de 5 minutos, é uma coisa mais assim, o pessoal tem que ser mais rápido, mais dinâmico, tem que atingir as coisas de uma forma melhor, né? E a gente sabe que para a gente expandir, a gente precisa de outras pessoas. Então a gente tem que ter a mente aberta, principalmente para receber essas pessoas, são novas, são diferentes da gente, né? Principalmente vocês têm, eu tô com 37, não sei quantos vocês têm, mas o pessoal já tem, né? O pessoal que vem mais novo aí tem 20 e poucos anos, já pensa de uma forma diferente. Então se a gente quiser crescer, a gente tem que sempre manter
isso daí, tá? Tem que sempre ter essa ideia, tá bom? Outro ponto, quantos negócios hoje não são perdidos por dificuldade ou falta de integração, tá? Então, de novo, você tem clientes hoje que eles querem facilidade, eles querem integração, eles querem ter, né, a palestra anterior falou muito disso, né, de ter tudo dentro do meu sistema. Nem sempre isso é possível, a gente sabe disso. E quando não é possível, como que a gente faz? Então você tem lá hoje um software, um PDV, alguma coisa, mas que ele roda standalone ali, ele não se comunica com nada, seu sistema não tem interface com nada. Os próprios parceiros têm dificuldade. A gente sabe que muitas vezes, muitos casos, você consegue chegar num cliente através de parceiros, né? Eu tô aqui hoje na CBR, eu sou uma pessoa de .NET, eu vim hoje falar na CBR que tem um público de automação e de Delphi, tá? Porque somos parceiros, a gente tem um conjunto, então eu tenho que ter uma interface, eu tenho que ter uma integração para facilitar a comunicação da CBR com o Balta, do Balta com a CBR. Isso tem que ser fácil, tem que ser simples, tá? Quando a gente leva essa mesma visão para o sistema, é a mesma coisa. Você tem um sistema ali que ele roda só ali, travado, fechado, não faz interface com nada, não tem comunicação com nada. Às vezes você tem um parceiro que queria vender seu software, que queria dar uma venda de graça para você, mas não faz porque não tem integração. Simplesmente ele não consegue integrar com o seu software, ou é muito difícil de integrar, tá? Tem casos piores ainda, são empresas que falam assim, eu não posso mais vender, não tenho mais condição de vender, porque se eu pegar mais um cliente para atender, eu vou precisar pegar mais uma pessoa para trabalhar nesse time, mais um engenheiro de software, tá difícil de contratar. Quando eu consigo contratar, o valor do cara é altíssimo, né? O valor da pessoa é altíssimo, então não paga o que o cliente paga por mês. Olha que situação, você chegou num ponto que você não pode vender, né? Então, assim, é uma situação muito crítica, né? Então, tudo isso de escala precisa pensar e resolvido, tá? E hoje, eu juro que eu não copiei isso da palestra anterior, toda empresa é uma empresa de tecnologia, tá? Não tem uma empresa hoje que não seja de tecnologia. Hoje todo mundo tá ali ligado 100% na tecnologia, todo mundo tem Instagram, todo mundo tem Facebook, todo mundo tem WhatsApp, todo mundo se comunica ali, tá? Então as empresas, elas também estão ali presentes e elas também entendem disso e também, obviamente, participam de tudo isso, tá? Então não tem uma empresa hoje que não tem tecnologia dentro. Difícil você achar. Achar um mercadinho, uma coisa muito pequena ali que o cara faz a anotação na mão ainda. De resto, pelo menos um Excel. E se ele tem um Excel, ele já vai ter que ter backup desse Excel na nuvem e daí você já pode atuar, tá? Então, não existe empresa sem isso, tá? Então, se você não tem uma pessoa hoje muito boa tomando conta da tecnologia na sua empresa, e quando a gente olha para empresas de tecnologia, empresas que cresceram muito nesses últimos anos, né, você vai sempre ver que tem uma pessoa de tecnologia no topo, ou ele está no board, ou ele está no topo, sempre, que as empresas são dirigidas por tecnologia hoje, tá? Então, se você não tem uma pessoa, né, de confiança lá, uma pessoa boa, cuidando da parte de tecnologia, você tem que ter um parceiro muito forte. Tá? E se você presta esse tipo de serviço com software, pensa nas empresas que você tem e como você pode ser o parceiro de confiança dela. Porque essa é a melhor estratégia possível, tá? Porque se todo mundo precisa de alguém de software, gente, pensa que eu tenho amigos, por exemplo, que não tem negócio e não sabem o que é nuvem, não tem noção do que é nuvem de computador, que é um negócio familiar, pessoal que surgiu lá. Então a pergunta, como que eu tenho acesso, como que eu crio um e-mail para minha empresa? Falar, nesse nível de dificuldade, a gente às vezes está muito à frente, entendeu? Mas quando a gente olha para esse mercado, é um mercado que tem muita expansão, você pode ajudar muita empresa. E, de novo, se você conseguir ser um braço de confiança da empresa, né, eu acredito que potencialmente você vai fazer parte da receita dela, faturamento também, e de muitas outras coisas, tá bom? Beleza? Então a estratégia de criar seu negócio ao redor de uma API, tá, não é só a nível de código. Quando a gente fala em criar API, é muito fácil, você vai digitar no Google lá como criar uma API. Beleza, você vai achar, em qualquer linguagem que for, você vai achar. Tá? Você vai achar como fazer aquilo ali. Mas quando a gente fala em criar um negócio ao redor de uma API, mais do que isso, a gente está falando que a gente está aberto à integração. A gente está falando que a gente está aberto à comunicação, tem que estar aberto a receber novos parceiros. Vocês devem ter ouvido já falar do Open Banking, né? Que é uma das últimas coisas que eu
achei que ia acontecer, que era tipo bancos terem APIs abertas, onde outros bancos podem se comunicar. A gente está falando de Pix internacional agora, de ter um mecanismo internacional de transferência de dinheiro, né? Então, olha só, né, o tanto de integração que chegou, e quando a gente traz isso tudo para o cenário nosso, né, para os softwares nossos, claramente a gente vê que a gente precisa ter algum tipo de integração. E a maneira mais fácil de você ter isso é quando você está começando, quando você tem algo ainda que não é tão imenso, tão grande assim. Depois, quanto maior você vai ficando, mais complexo as coisas vão ficando, tá? Então, que a sua comunicação seja fácil, que seu software possa ser escalado no sentido de codificação, tá bom? Então, acredito que todo mundo que pretende tocar a empresa aqui, ter uma empresa de alto nível, alto desempenho, precisa não só pensar em crescer, mas crescer de uma forma sustentável, tá? Então, esse é o ponto principal, tá bom? Eu gosto de falar também que a tecnologia tem que ser um enabler, né? Tem que ser um facilitador de crescimento, não um bloqueador. Então a gente nunca pode colocar, por exemplo, a tecnologia na frente do negócio. Então sempre tem que ser algo que facilita a nossa vida, não que bloqueia, tá bom? Beleza? Tá joia? Então fechei aí, tá bom? E aí, bora criar APIs? Tá bom? Então, isso aí, né? Bora criar APIs lá, gente. Deixa uns minutinhos aí pra pergunta ainda. Tenho que pôr o fone agora, né? Beleza? Perfeito. Bom, pessoal, deixar aqui também um link para vocês. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o meu trabalho e até sobre criação de APIs e muito mais código, eu não falo só sobre código, falo um pouco sobre negócio também, mas o meu core principal, né, obviamente é codificar, é o que eu gosto de fazer. Eu não trouxe nada técnico aqui porque eu sei que a gente tem gaps aí, né? Eu sou rival, né? sou do concorrente aí, tá bom? Mas eu quero deixar o link aqui pro Balta.io, que é o meu site. Vocês vão encontrar bastante conteúdo lá, inclusive sobre outras tecnologias sem ser da Microsoft, tá bom? Gosto bastante de programação. Então, sejam muito bem-vindos lá, tá? E agora eu queria deixar aberto para vocês fazerem alguma pergunta aí, que vocês queiram. Acho que eu tenho que pôr esse foninho aqui para poder ouvir vocês, né? Aí, ele vai passar o microfone? Tá ali. Oi, agora sim. Acho que eu não tô ouvindo. Oh. Tá me ouvindo? Qual canal que é? Dois, perfeito. Bem melhor agora, hein? Boa tarde, meu nome é Wendel. Boa tarde, Wendel. Na nossa empresa, a gente já tem feito essa criação de APIs para microserviços dentro da empresa, várias coisas. A maioria delas constando no nosso próprio banco de dados, porque são serviços que os clientes precisam do nosso banco. Mas quando você fala com um cliente que você quer pegar e vamos dizer assim, não falar com o cliente literalmente isso, mas que você quer colocar para poder rodar praticamente o sistema dele dividido, a parte server no API e a parte client, ele utilizando normal, vamos dizer assim. A gente vê uma resistência muito grande do cliente em relação até às vezes, porque botar API em todo mundo, em todos os clientes, é a mesma coisa que você pegar um sistema e ficar atualizando em todo mundo. Se você faz uma mudança na API, você tem que atualizar essa API em todo mundo também, dá quase a mesma coisa. Então, às vezes você colocasse uma API centralizada, onde ela consulte o banco de todos os clientes, utilizando, né, toda a tecnologia necessária, o cliente sente aquela, mas vou botar meu banco de dados no mesmo lugar que todo mundo e meu banco vai estar seguro e eu não quero isso não, eu gosto do banco de dados aqui, está protegido aqui, o cara ou falar em nuvem chega a arrepiar a pele dele. Que a gente tem alguma forma da gente fazer algo diferente disso hoje para o nosso cliente? É uma ótima pergunta, cara. Bom, assim, primeiro, se a gente voltar no tempo e falar de dar um cheque no passado, lembra do cheque? Cheque era um papel que a gente escrevia um valor, assim, e entregava, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, a questão do cheque é um exemplo que a gente sempre conta, né? Que, assim, você pensar em dar um cheque era algo assim, você está me dando um papel que vale dinheiro? Assim, dar um papel com uma assinatura que vale um dinheiro, né? Passar o cartão também, né? Você encosta o cartão ali, apareceu um valor, né? É um negócio muito abstrato, né? Com a nuvem, isso também tem sido uma resistência. Hoje nem tanto, hoje eu já passo por diversos clientes. Eu acredito que a área de automação é mais resistente, né? É uma área mais resistente sim, mas os clientes nossos, né, de outras áreas já têm adotado muito mais nuvem. E eu acredito que um ponto importante que tem que se colocar aí é valor de infra. Tá? Então, quando você fala em infraestrutura, em valor,
Sempre mexe com o coração do cliente, né? Então, assim, ele não gosta até aquilo ser mais barato. Daí passa a gostar, né? Que nem você vai comprar, vai no restaurante comer um prato. R$ 300. Ah, não gosto. R$ 100, né? Ficou mais gostoso. Vintão, fala, nossa, vintão é uma delícia. Então me dá 2 desse aqui que eu quero, né? Então, assim, quando você começa a fazer esse tipo de cálculo e falar mais em valores, aí você começa a cativar mais o cliente. Então, assim, ó, poxa, eu não gosto de ter o banco de dados meu em conjunto com todo mundo lá. Que, na verdade, é o que a gente já tem hoje, Gmail. Você usa o Gmail, você acha que a Google não dá de graça o Gmail, né? Então tem sempre uma troca, não existe almoço grátis, né? Quando você hospeda seu banco de dados da Microsoft, você hospeda em qualquer cloud, seus dados estão fora. Então, assim, tá bom. Beleza, você quer hospedar seu banco aqui, um modelo SaaS aqui bonitinho, que é muito mais fácil para quem desenvolve, né? É tanto. Ah, você quer alocar na sua base local, é tanto mais X, entendeu? Daí é com você escolhe, entendeu? Ah, não, a garantia sou eu, tenho um contrato aqui que eu estou garantindo que seus dados não vão ser expostos. E hoje a gente tem uma LGPD também, né, que é uma Lei Geral de Proteção de Dados. Você não pode, né, eu não posso nem divulgar a informação do aluno para a empresa que ele pertence, não posso fazer isso. Eu tive que tirar telas do ar, por exemplo, que tinha demonstrativo de curso que a pessoa fez, quanto tempo que ela passou na plataforma, eu não posso ter isso. Entendeu? Então tudo isso é negociável, tudo isso está dentro de contrato. Então se ele não se sentir confortável, por exemplo, em ter o banco de dados, acho que é mais uma questão de tentar negociar por valores, fala assim, ó, é mais barato nesse formato, né? Então esse formato que é mais barato pra gente, obviamente fica mais barato para você. E o segundo ponto é contrato. Fala, não, você tem um contrato, se acontecer qualquer vazamento de informação, qualquer coisa a gente é responsável, tá? Mas é algo aos pouquinhos ali, né, de ser vencido, claro. Marcos que está falando, tudo bom? Boa tarde, Marcos. Minha dúvida é o seguinte, a gente está vendo aqui, voltado para a software house, a gente tem visto aqui que ultimamente a gente está sofrendo muito toda essa mudança de tecnologia, a gente tem que investir, tem que aprender. E como você vê essa questão de monetizar ou ter um benefício financeiro quando você permite uma integração com o seu software com outros parceiros? Eu tive um caso que eu precisava de uma listagem que só tinha lá o nome da pessoa, a data que ela estava entrando, tal. O parceiro me cobrou R$ 5.000 só para me liberar a API. Uhum. Como você vê essa questão para a gente? Porque, beleza, a integração aí é o universo, é o mundo e é o futuro e não volta mais, isso é fato. Mas como ganhar dinheiro, ou então diminuir pelo menos os custos, né? Porque a pessoa quer, mas você tem que mudar os temas, tem que fazer tudo isso que você falou. Como você vê essa situação? Cara, é uma ótima pergunta, gente. Uma ótima pergunta mesmo. Se eu pudesse voltar no tempo, colocaria no slides aí para falar, tá? Esse é um ponto interessantíssimo. Esse é um modelo que a gente tem de monetização. Se você olhar, por exemplo, eu vou falar do Azure, que é a nuvem da Microsoft, mas isso tem na AWS, tem no Google Cloud, e você consegue ter isso que a gente chama de on-premise, que é no seu servidor local também, que chama API Management, tá? É uma estratégia onde você cria uma API global e tudo, né, todo o consumo daqui para baixo passa sempre por essa API principal, tá? E nessa API principal aqui, nessa API zona, você consegue colocar recursos como limite, né? Então você tem um limite ali de 5, 10, 15 chamadas e você consegue cobrar por isso. Então, empresas, por exemplo, que fornecem consulta CPF, CNPJ, né, tanto para você verificar se um documento é válido, quanto você consultar se está negativado em algum lugar, elas cobram por isso. Então, é um ótimo modelo de monetização. É um ótimo modelo que você pode explorar. Se você tem um serviço, por exemplo, que executa um cálculo lá, um cálculo fiscal, algo que você tem trabalho, você sabe que outras pessoas podem reutilizar, você pode tornar isso uma forma de uma API, disponibilizar isso para outras pessoas e cobrar por consulta. E aí já tem ferramentas hoje no mercado que elas regulam isso. Então você cria, por exemplo, um grupo de usuários e aquele grupo de usuários tem X requisição, aquele usuário em específico tem X requisições. Então você cria produtos mesmo dentro da sua API lá e você consegue revender esses produtos depois, né? Na verdade, sim, ele não vai controlar a venda, né? Só vai controlar o acesso desse item, mas é uma ótima saída, com certeza é uma ótima saída de monetização, uma forma de expansão ali, além de ter o trabalho que você já tem, de estar dentro de uma empresa, de um cliente, você conseguir comercializar para outras software houses, outros parceiros, algumas APIs, tá bem? Muito obrigado pela pergunta. Oi? Mais alguma? Opa, ali ó. Tá chegando.
Nós somos assinantes, né, da sua plataforma, balta.io. Galerinha já consumiu bastante coisa lá. E a gente está num desafio grande agora, que é a questão da nuvem. Banco de dados, né? Banco de dados vai para a nuvem, e aí vai ser um banco de dados só, vai particionar, é Postgres, vai ser um esquema para cada coisa, para cada cliente, vai ser um banco de dados para cada cliente, como vai ficar o pool de conexões disso. Você poderia, assim, eu sei que isso é complexo, né? Depende de cada coisa, mas do seu ponto de vista de inicial, assim, cara, o básico, como que você enxerga isso? Um RP que vai ter, sei lá, pode ter 5 mil clientes. Esse banco tá lá, é um banco só? São vários bancos? São vários esquemas? Como que você enxerga isso? Sobre o Postgres eu posso falar pouco, porque não tenho tanto experiência. Mas pode ser a nível de SQL Server, não tem problema. No nível de SQL Server, hoje, o que a gente tem de SQL Server, assim, é muita máquina, é muita potência no Azure. Então, a questão assim, de você ficar com medo de não ter a performance ali, só se for algo muito gigante, muito bruto mesmo, né? Porque ali, hoje, o que tem de SQL Server lá rodando no Azure, você pode escalar em quantidade de máquina, em nível de máquina, e ainda assim, tem um segredinho que você ligar lá no Customer Support e falar assim, preciso de mais máquina do que o que está no site aqui, eles ainda conseguem. Então, se você estiver gastando tudo isso, é mais fácil comprar o Azure. Mas assim, voltando pro cenário real, eu acho que uma das formas que você pode fazer é começar com poucos clientes e testar os modelos que você quer testar. Então eu gosto muito de POC, que é plano de conceito, né? Muito de colocar a mão na massa e sentir ele. A gente fala assim, tipo, um banco para cada um, normalmente é o cenário mais complexo que a gente tem, né? Normalmente é muito difícil gerenciar, aplicar atualização. Então a gente tende a ir para um banco só para todo mundo. Mas isso funciona sempre, é o melhor modelo, né? Depende muito do time, né? Depende muito de como está organizado. Então o que eu faria? Eu criaria primeiro um banco só, para alguns clientes, colocaria eles lá, criaria esquemas separados. Eu acho que os esquemas ali por contextos, não por clientes, né, mas por contextos, eu acho que vale a pena fazer, até para escalar depois no Azure lá, você consegue colocar num disco separado, porque imagino que o problema maior vai ser storage também, né? Separar arquivos, por exemplo, não mandar arquivo para banco, mandar arquivo separado, usar um binários, fotos, né? Tudo né? Tudo fora, né? Não deixar isso no banco para reduzir N pontos, né? E aí fazer um teste de fato, né? Testar com um cliente ali, ver como que aquilo funciona, se funciona bem dessa forma para o time e depois escalando, né? Começar com um pedacinho pequeno ali, uma coisinha menor, né? Não precisa nem ser o sistema como um todo, cria um pedacinho MVP, menor, né? Um MVP ali, e depois vai escalando para você ter um termômetro real, inclusive de gasto, né? Porque a gente faz a calculadora lá do Azure, mas nem sempre aquela calculadora reflete a realidade, né? Às vezes quando você vai é mais ou menos, né? Estratégia de cache também, colocar uma barreira de cache distribuída na frente para ter menos requisição. Então, é bastante coisa para tratar. Não é tão simples quanto a gente faz no Delphi, né? Porque é um sistema mais diferente, né? Completamente diferente. Obrigado, obrigado, Balta. Acho que acabou o tempo, gente, mas cabe mais uma? Beleza. Oi, Balta. Davi aqui da Saurus está falando. Tudo bem? Tudo bem. Aqui eu acho que vai um pouco em relação à pergunta do nosso amigo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza. É o meu, então. É mais em relação à arquitetura das APIs. Hoje a gente fala, provavelmente todo mundo aqui trabalha com banco relacional e a integridade das FKs. Hoje, trabalhando em microserviços, a gente já adota isso já faz um tempo e a gente sentiu muita falta de falar assim, o meu dado é íntegro. Eu sinto falta de falar para o meu cliente que usa que a PK contém a minha FK contém a minha PK lá no outro serviço, em outro lugar que eu não sei, não consigo mapeamento. Para você, qual que você acha que é a melhor estratégia de eu manter sempre uma base íntegra ou um universo íntegro, né? Que a gente está falando de mais serviços. Acho que tem duas coisas. O primeiro ponto é assim, a gente sempre, quando a gente trabalha com serviço, são isolados. E por mais que você tenha uma saga, né, que é uma transação de longa duração, você sempre vai trabalhar com ação compensatória, né? Então, você está num site de reserva, você reservou o quarto de hotel,
você reservou o passeio de Jeep, quando você chegou na reserva do voo, não estava disponível. Você tem que dar rollback aqui, então você tem que registrar um novo evento para esse cara dar um rollback, né? Então você tem que fazer o cancelamento da reserva do Jeep e depois, consequentemente, fazer o cancelamento da reserva do quarto. Então não está dentro de uma mesma transação, como estaria no banco. Então sempre vai ser em ação compensatória. Em paralelo a isso, você pode trabalhar com o que a gente chama de Source of Truth, né? Que é fonte de verdade. E aí a gente pode trabalhar com eventos como fonte de verdade. Então, cada um desses itens aqui que acontece são eventos que são criados num barramento de evento, e cada evento desse é gerenciado por um serviço. E aí você tem um Kafka, um RabbitMQ, algum gestor de eventos ali, que ele faz a orquestração disso aqui. Tu fala, esse evento foi processado? Foi. Gera aqui. Esse evento falhou na hora de processar. Falhou por quê? Por isso. Então eu vou gerar um outro evento para essa outra fila aqui. E assim você vai trabalhando, e assim você vai empilhando os itens, tá? Então é sempre com ação compensatória. Então você nunca desfaz a ação, né? Então se você precisar cancelar, você não está desfazendo a anterior, né? Como uma conta bancária, né? Saiu da conta A, foi para a conta B, né? Ou tentou ir para a conta B, deu algum problema, ele não desfaz essa transação, ele gera uma nova transação, né? Dizendo que não pôde imputar na conta B porque não encontrou o CPF do proprietário. Entendi. Então praticamente toda a nosso endpoint aberto e nossa API, ele deveria ter também um callback de rollback, vamos dizer assim. Não diria todo, né? Mas assim, em tese, se todo o método que pode ser integrável, né? Isso aí. Tem que ser o se sim ou se não. Né? Então, se aconteceu e se não aconteceu, né? O que você vai fazer nesse cenário. Perfeito, obrigado. Tá bom? Perfeito. Então, gente, acho que já deu tempo ali, né? Tá bom? Obrigado, gente. Valeu.